E aí, senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana excelente, né? Aqui sou eu, Paulo Marques, falando mais uma vez para vocês. Vamos conversar um pouquinho de mercado. Teve alguns movimentos interessantes essa semana, teve alguns movimentos mais que assustaram um pouco mais os investidores, mas o mercado está mostrando aí que tem uma instabilidade e que ele está prestando atenção no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então a gente vai ter aí, essa semana nós tivemos três pregões, né, lá no mercado americano, que teve uma alta, e essa alta foi interessante. Foi uma alta que puxou principalmente as empresas de tecnologia, né? A gente viu aí a Amazon subindo, a gente viu aí a Nvidia subindo, a própria Netflix, a gente viu algumas ações da indústria de tecnologia americana subindo, a gente viu aí o SP500 fechando em 1,76, a gente viu o Nasdaq essa semana acumulando uma alta de 3,33, Dow Jones uma alta de 6,24. Então isso aí foi o que impulsionou. Mas o que mexeu com a Bolsa Americana para fazer com que os índices subissem tanto? Bom dia, Laiana. Na realidade, o que fez com que houve uma melhora foi a questão do PCE, né, os gastos de consumo, né, que é o índice de inflação americano, né, mostrou mais uma vez que a economia americana está aquecida, principalmente na questão dos gastos, e essa inflação em alta ela também vai fazer com que o Fed, né, cada vez mais aumente a sua taxa de juros, né? Então nós vamos ter duas reuniões do Fed, tá? Uma agora em junho e uma em julho, e todo mundo, todos os principais analistas do mercado estão acreditando que nessas duas reuniões do Fed ele vai aumentar 50 pontos, né, a sua taxa de juros, né, em cada uma delas. Então isso daí daria mais ou menos 0,5% de aumento na taxa de juros, e nós teríamos aí uma taxa de juros americana de 2%, que já seria uma taxa de juros um pouco mais alta, né, o padrão deles, né? Uma taxa de juros mais alta faz com que o dólar fique mais forte. A moeda americana ficando mais forte, as criptomoedas vão passar a sofrer. As criptomoedas passam a perder valor, né? Hoje a gente está com o Bitcoin e as principais moedas operando abaixo, né, do seu valor de estimativa. Para o Bitcoin está operando abaixo de 30 mil, né? Eu estava dando uma olhadinha agora, estava 28, 29 mil dólares, né? Mas vamos dar uma olhadinha na economia, vamos falar um pouquinho de indicadores para a gente saber o que aconteceu nesse período. Então, olha lá. Nós estamos aqui, né, olhando aqui os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aqui, crescimento do PIB anual dele está a projeção até agora é de 3,5%. O PIB dele em relação ao primeiro trimestre desse ano, né? O PIB dele caiu 1,50%. Isso aqui foi bem desanimador, né, para os parâmetros americanos, né? A taxa de juros dos Estados Unidos está em 1%, mas o Fed ainda tem duas reuniões que vai movimentar essa taxa de juros. Como eu falei para vocês, a taxa de juros do Fed subindo, nós vamos ter aí o dólar cada vez mais forte e uma fuga de capitais de países emergentes, né? Então, os bancos centrais ou a economia, né, desses países vão ter que procurar fazer alguma coisa que continue mantendo investimentos estrangeiros nele, principalmente no Brasil. O Brasil vai sentir um pouco isso. O dólar deve voltar a subir. O Banco Central ele está aumentando a taxa de juros todo o tempo, e nós vamos ter que fazer coisas aqui, ou melhor, o governo, né, para incentivar, né, o crescimento das empresas, tá? Então nós temos aqui a inflação, né, o índice de inflação, ele lá nos Estados Unidos a inflação bateu 8,30, né, algo bem exagerado para os padrões americanos. Lembrando que essa inflação ainda está descontrolada, e tem um motivo, tá? Além da inflação estar descontrolada, além da inflação ela está um pouco assim bem exagerada para os padrões americanos, além do Covid, que foi o que quebrou as contas públicas americanas,
nós temos uma outra situação que é um pouco complicada. Qual? O Biden, né, ele não para de imprimir dinheiro e jogar dinheiro na economia, né? Então ele jogou muito dinheiro impresso na economia americana e agora ele está jogando dinheiro impresso lá na Ucrânia. Essas ajudas, esse fato do Biden imprimir dinheiro, uma hora ou outra a conta chega, né? Então a conta está chegando com um aumento exagerado de inflação e uma necessidade dos Estados Unidos controlar os seus gastos públicos, né? O gasto público americano já ultrapassou 137,20% do seu PIB, né? Então isso é uma situação bem crítica, né, para uma economia como os Estados Unidos, tá? Em relação à China, né, que é o segundo país aqui que nós estamos analisando, né, a China ela teve um crescimento ainda nesse ano de 4,80, tá? Mas uma ressalva, qual? A indústria chinesa não está crescendo tanto como cresceu nos últimos anos, né? O motivo é que a China ainda está com aquele surto forte de Covid e as autoridades estão tentando cada vez mais massificar essa questão da quarentena, mas não está resolvendo, né? Então, quando a gente fala de China, no último trimestre ela cresceu 1,30, né? Era para ter crescido mais com os principais portos chineses fechados, né, por causa do Covid. Nós tivemos aí uma queda de produção de aço, uma queda de produção de componentes eletrônicos e também tivemos uma queda de produção de insumos que são utilizados na indústria farmacêutica. Então nós vamos tendo aí aumento, né, considerável, por exemplo, em remédios, aumento considerável em alguns insumos que são utilizados também pela indústria na questão de fabricação, né? E a taxa na chinesa, a taxa de empréstimo deles continuaram em 3,70%, inflação lá 2,10%, uma queda lá bem, vamos dizer assim, bem controlada pelo governo, né, pela questão de impressão de recursos, e o débito na China em relação ao PIB de 66,80%, tá? Quando a gente fala aqui do Brasil, está lá embaixo, o Brasil ele tem uma situação, qual? O Brasil está com um crescimento aqui de PIB esse ano de 1,60%, no trimestre cresceu 0,5%, tá? Nossa taxa de inflação aqui, ó, Selic, né, 12,75% e nossa inflação 12,13%, né? Nós tivemos um problema aqui em relação ao país, né, o Brasil, qual? O Brasil ele teve esse crescimento bem exagerado na inflação, a gente teve um crescimento de quase 1% de inflação no mês de abril, né? No mês de maio a inflação deu uma desacelerada um pouquinho, tá? Mas ainda continuou crescendo. E a gente tem aqui uma relação com emprego, né? Nós estamos com índice de desempregados, tá, de 11,10%. Então tem uma população brasileira ativa bem desempregada e isso aqui tira, né, questão de circulação de moeda. Então a gente não tem aqui tanto consumo nessa situação. Então o que a gente vai pesar aqui para o Brasil essa semana, né? Essa semana a Petrobras, né, para quem não está lembrado, né, os investidores da Finance, eu mandei essa notícia. Essa semana a Petrobras, né, ontem, mandou uma notícia dizendo que ela não vai faltar diesel no mercado. Então você tem um problema. Qual? Os caminhoneiros já estão se preparando para fazer uma greve, né, por causa do aumento do combustível. Além disso, você vai ter uma falta de diesel e nós vamos ter aí uma situação complicada em relação a preços de várias coisas, né? Tudo que for movimentado através de modal rodoviária vai ser afetado pela questão dessa paralisação dos caminhoneiros e pela esse aumento do preço do diesel, que vai ter de novo, em função da falta dele, tá? Então a Petrobras anunciou ontem, sexta-feira, que vai faltar diesel no mercado, tá? Uma curiosidade, né? Em conversa com alguns investidores que nós temos aqui na Finance, que são profissionais da Petrobras, tá? Eu tenho alguns investidores aqui que trabalham na Petrobras. Eles me falaram que a Petrobras ela não está produzindo na sua plena capacidade, ou seja, por ordem da própria empresa, eles reduziram a produção, né, de petróleo, a produção de combustível e a produção de gás, tá? Então, assim, a Petrobras parece que produzia 7.500 metros cúbicos
diários, né, de gás e de combustível e de petróleo. Agora ela está produzindo menos do que isso, tá? Ela foi agora, segundo as informações que eu tive desses profissionais que trabalham dentro da empresa, a Petrobras está produzindo 3 mil metros cúbicos, né, de petróleo por dia, tá? Então, com isso, afeta significativamente a demanda, tá? Ela tem capacidade de produção, mas não exploraram esse aumento de produção. Então, com isso, nós vamos ter um problema. Qual é o problema? A nossa gasolina, ela tende a chegar a R$10, tá? O diesel tende a aumentar e com isso nós vamos ver o impacto, né, na cesta básica. Nós vamos ver um impacto também em energia elétrica. Então, por isso que vocês estão vendo aí, né, investidores na bolsa estão vendo aí que as empresas de energia elétrica estão pagando cada vez mais dividendos, né? Você vê aí um dividendo bem alto, algumas principais empresas, né? Essas empresas a gente tem até recomendado para para nossos investidores, né? Porque tem acompanhado o nosso grupo do Telegram, né? Então, se você ainda não é investidor e quer informações massivas o tempo inteiro, né? A gente faz isso aqui na Finance encaminhando para os nossos investidores, tá? Então vamos ver aqui o que a gente ainda tem mais aqui. Vamos lá. Títulos públicos, né? Nós temos aqui os bonds, né? O título público americano aqui, ó, ele está fechando com uma taxa de juros a 2,74%. Está sendo negociado esse valor. Nessa semana ele teve uma queda, essa curva de juros. Lembrando, a taxa de juros americana é de 1%. Então, se você tem uma negociação de ativos, né, acima da taxa, o mercado está acreditando que o Fed cada vez mais vai aumentar essa taxa de juros. Já que no Brasil, a taxa de juros, a negociação caiu, né? Nós estamos com uma taxa de juros de 12,75 e aqui está sendo negociada 12,30. Aqui os economistas, né, já acreditam que o Banco Central extrapolou no sentido que já usou o aumento necessário, né, da taxa de juros para conter a inflação e que agora pode acontecer o contrário, né? O Banco Central daqui a um tempo ele já comece, né, a fazer o processo de redução da taxa, né? Então, mas ainda estamos com viés de alta, ainda vamos ver o Banco Central brasileiro ainda aumentando um pouquinho a taxa de juros para depois entrar nesse processo, tá? Então, como eu falei para vocês, esse negócio de inflação, né? Oi, Ednardo Gabriel, obrigado. Esse negócio de inflação é algo que está pesando na conta de todos os países, tá? E aí nós vamos para as commodities. Quando a gente chega nas commodities, a gente tem um detalhe. Qual? O Brent, né, que é o petróleo que é negociado, onde é negociado os barris também da Petrobras, chegou a $119, tá? Teve uma alta de 173%. Vamos abrir o gráfico do Brent para a gente ver uma coisinha aqui. Quando a gente fala do Brent, né, olha o que aconteceu com o barril de petróleo, gente. O barril de petróleo ele vem subindo desde novembro, tá, de 2021, tá? Desde novembro de 2021. E a tendência é aumentar ainda mais. Teve algumas quedas, né, de projeção, mas ele fechou a 119,43 e está quase voltando para o seu maior pico, tá? O maior preço que o barril de petróleo registrou nesse período pós-Covid e Covid foi de $123,73, tá? Então, ainda há espaço, né, pro barril crescer e ele está em ascensão de preço. Então, você começa a ver aí o petróleo cada vez subindo, né? Motivos, né? Vamos lá. O fechamento que nós tivemos com esses vários lockdowns que nós tivemos no mercado, no mundo inteiro, fez com que as empresas de energia, né, as petrolíferas, produzissem menos barril. E com isso, elas produzindo menos, quando a economia voltou, quando os países começaram a voltar, não tinha estoque suficiente. E agora eles estão voltando atrás do prejuízo, produzindo cada vez mais para tentar suprir a demanda. Detalhe, os Estados Unidos também têm dado falta de petróleo. E os Estados Unidos, ele ocasionou essas quedas que vocês estão vendo aqui no gráfico. De que forma? Os Estados Unidos têm uma reserva nacional de petróleo. E essa reserva nacional de petróleo, ela está, vamos dizer assim, sendo utilizada, né? E às vezes os Estados Unidos queima essa reserva para poder derrubar o preço do petróleo no mercado internacional.
tá? Lembrando uma situação, os dois maiores importadores de petróleo no mundo, um é a China e o outro é os Estados Unidos. Como a China está voltando à economia, está voltando a abrir as portas de novo, por causa da questão do Covid, ela precisa voltar a produzir, senão o mundo todo para, né? Ela volta a consumir mais petróleo e o petróleo volta a subir. Quando ela fecha, também ela derruba o preço do petróleo. Então vocês têm que acompanhar ainda mais essa questão de relação de abertura de mercado da China pós-Covid, tá? O Ednardo Gabriel fala aqui, gostaria de entender essa relação no mercado de ações, quanto precifica imediatos, índices, sérios impactos. Não, Ednardo, a questão das commodities é totalmente diferente, tá? Às vezes a commodity ela pode subir, mas a ação não, tá? E às vezes a commodity pode despencar e a ação continuar subindo ou ficar intacta, tá? O mercado de ações ele é mais criterioso, você tem que analisar outras coisas, você tem que analisar primeiro o setor que a empresa está, você tem que analisar o impacto econômico que essa empresa causa no país, você tem que analisar, né, o retorno dessa empresa em relação à contabilidade, custos, balanço, né, lucro. Você tem que analisar o EBITDA da empresa, você tem que analisar lá os índices de retorno, liquidez seca, liquidez corrente, né? Você vai ter que fazer uma análise contábil no balanço dessa empresa fundamentalista para saber também. Não é só olhar o gráfico lá, apertar um botãozinho e puf, depois vende. Não. O investidor mesmo, um cara que é profissional como investidor, ele olha gráfico e ele também olha análise fundamentalista. O que ele tem que entender quais são os parâmetros dessa empresa, né? Porque muitas das vezes o gráfico está péssimo, né? Mas os dados, os parâmetros da empresa estão muito bons. Então você pode ter um momento de entrada, né? Em relação a essas empresas e depois sair, né? Então, o que acontece hoje? Hoje você tem que olhar os fundamentos das empresas. Então, hoje, quem é que está bem na Bolsa Brasileira? Você tem lá, a Petrobras, ela está muito bem, tá? A Petrobras, a gente vai depois dar uma olhada no gráfico aqui, a Petrobras ela tem feito aí suporte e resistência em vários momentos. Então, o investidor que gosta de fazer swing trade, dando para fazer swing trade na Petrobras, e sem contar que a Petrobras, ela está pagando grandes dividendos, né? Então, vários investidores nossos ganharam grandes dividendos, a gente fez várias recomendações, eu mando áudio para os investidores até quando que eles podem entrar nesse negócio para aproveitar os dividendos. Então eles tiveram uma situação. A outra empresa que está muito boa ainda também nesse parâmetro é a Vale, mas a Vale até o momento ela não tem mais pagamento de dividendos. A Vale ela tem lá só a questão, né, agora da parte fundamentalista dela, da parte do balanço, tá? Então, assim, Bolsa Americana hoje, né, está sofrendo com o Fed, né? Principalmente as empresas de tecnologia. A gente teve aí, por exemplo, a Nvidia caiu 50%, a Netflix caiu mais de 50%, a Amazon mais de 50%, Intel mais de 50%, você tem aí a AMD caiu mais de 50% o preço da ação, né? Qual é um momento interessante para comprar? Depende do tipo de investidor, né, que você é, né? Então, Ednardo, existem investidores que têm coração para aguentar a volatilidade por longo prazo e existem investidores que não têm. Os investidores que têm coração para aguentar a volatilidade, nós estamos num momento interessante de compra. Os investidores que não têm esse coração para aguentar essa volatilidade toda, aproveita que a renda fixa está dando alta. Então você tem aí a renda fixa em alguns momentos pagando mais de 1% ao mês, tá? Esse momento a renda fixa está muito boa, tá? Você que não tem coração, vá para a renda fixa. Você que aguenta, é um momento hoje de você concentrar compra de longo prazo em empresas que têm fundamento. E aí você vai. Então a gente tem mandado isso para os investidores. Mandei essa semana para os nossos investidores lá no grupo do Telegram, que é um grupo que a gente tem, que a gente assessora os investidores da FAIS, as empresas que foram as maiores pagadoras de dividendos, para o pessoal ficar analisando, tá? Então essa é uma situação. E aí a gente vai vendo uma situação aqui, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui, né, esse Brent subindo, né, que no Brasil vai impactar na questão do petróleo, né? Para o mercado, vale a pena a gente analisar o Gold, né? O Gold. O que é interessante a gente analisar o
ouro no mercado, né? O ouro ele é um termômetro de questão de segurança. Então, por exemplo, se os investidores que são mais arrojados, eles estão preocupados com o mercado, estão com medo do que possa acontecer no mercado, eles derrubam, eles aumentam o gold. Então, eles vão comprar cada vez mais ouro com uma questão de proteção. O ouro é muito utilizado para fazer hedge, né? Principalmente por grandes fundos de investimentos e investidores institucionais. Quando o ouro cai, esses investidores eles estão, né, mais propensos a adquirir risco. Então o ouro ele fez esse movimento aqui, né? Você pode ver que o ouro ele tem um topo histórico, né? A gente vai mostrar aqui, né? Esse topo do ouro aqui é um topo que ele chegou ao movimento igual ao da pandemia, tá? Então o ouro chegou a bater $2.000, né? A barra, tá? O contrato. E agora o ouro vem caindo, né? Ele teve esse movimento de queda. O que é esse movimento de queda, Paulo? É que os investidores estão começando a tomar um pouco mais de risco. Mas que tipo de risco esses investidores estão procurando? Hoje os investidores estão mais cautelosos com empresas que têm mais fundamentos. Então o pessoal não está mais arriscando dinheiro com qualquer tipo de empresa, tá? Lembrando que o mercado não está bom em nenhum lugar. O mercado está muito volátil em vários termos, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Não é uma característica só nossa essa volatilidade, tá? Mas o ouro em queda, isso faz com que os investidores comecem a pensar em risco. Mas por que o ouro está tão em queda e as bolsas só apresentaram uma melhora agora nessas 3 semanas, né? Então a gente vai ter uma situação, qual? O ouro caiu e as bolsas, principalmente a bolsa americana, o Nasdaq, como eu falei para vocês, deixa eu ver aqui quanto é que foi, né? Por exemplo, o S&P 500 fechou essa semana aí com 2,47% de alta, o Nasdaq 3% e o Dow Jones fechou com 6,24%. Essas altas são relativas, né, à questão dos investidores começarem a mensurar, ou seja, os grandes investidores já começaram a mensurar a questão do impacto da alta de juros do Fed no mercado. Então eles já estão mais conscientes dessa alta. E com isso, o mercado ele deu uma alavancada. E outra também foi os dados de consumo, que melhoraram a questão dessa indústria, né? Principalmente nós estamos falando de indústria de tecnologia, tá? Vamos ver aqui mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui de interessante, né? Que faz tempo que eu não falo com vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então vamos voltar aqui, metais, né? Vamos ver outros metais aqui que são importantes para nós, tá? Então nós temos aqui, né? Vamos lá, tá? Metais, né? O que seria interessante para os investidores que têm Vale na carteira? Acompanhar alumínio, tá? Alumínio é um metal muito significativo, principalmente para vários tipos de indústria, tá? E o níquel, né? O níquel eu já falei para vocês várias vezes, né? Que a Tesla, né, vai comprar níquel diretamente da Vale, né? O níquel está com alta do contrato de 3,98 hoje, essa semana, mas o níquel ele pegou uma queda pesada, tá? Durante umas 2-3 semanas, tá? O níquel tem uma alta acumulada nesse ano de 56,18, tá? Então, o pessoal que tem aí Vale, empresas de mineração, siderúrgicas, ainda vale manter essa situação. O minério de ferro, que é o Iron refinado, 62%, tá? Ele começou a ter uma alta aqui essa semana, voltou para 133,17 contrato em dólar, tá? Mas ele está acumulando uma queda de 35,27%. Então a gente tem uma situação aqui em relação ao Iron, né? Iron 62, né? O Iron, quando a Vale estava lá em cima, que ela topou aí 120, né, reais, né? O minério de ferro está sendo negociado a $220, né? Nós tivemos essa queda do minério de ferro, tá? Uma queda bem consistente, tá? Em 2021, que queda foi essa? Período do Covid, né? Olha, o minério de ferro caiu tudo isso aqui, né? E depois o minério de ferro volta a subir, período pós-Covid, tá? Mas o minério de ferro ele não ultrapassou aqui, nem chegou próximo do que ele era antes, tá? Esse movimento de $217 por contrato, tá? 220 por contrato. Teve novas quedas. E o que está acontecendo para o minério de ferro não ter subido? Então a gente tem uma situação. Qual? Olha lá. A China
Recentemente, a China ficou eu acho que quase uns 2 meses, alguns meses parada, ainda está meio parada. A China ela fechou os principais portos, né? Então a gente tem um problema. Qual? Não estava ancorando navio nem para embarque e desembarque de mercadoria. Então, hoje, qual é o risco que nós estamos tendo global, né? A gente pode ter falta de insumos para medicação, para produção de remédios, e podemos ter falta também, tá, de insumos para construção civil. Então, a construção civil, tanto na China quanto nos outros dos outros países, estão afetadas em relação a essa queda do minério de ferro, tá? Ou seja, a China, como é produtora e distribuidora, né, todas as empresas mandam os insumos para lá, ela produz o aço e manda para o pessoal, tá? Então, os mercados ficaram fechados, então os portos chineses ficaram fechados, e com isso nós tivemos um impacto direto nas principais ações. Vale, CSNA, Gerdau, Usiminas, né? Então a gente viu as nossas principais ações aqui, siderúrgicas e mineradoras, tudo em queda, tá? Esse movimento pode continuar, Paulo? Pode continuar, tá? Esse movimento ele pode continuar porque a necessidade dessas empresas depende da China. Então, não é só uma análise gráfica, você tem uma análise fundamentalista, tem algo macroeconômico aqui acontecendo. Você tem um país que ainda está com uma cepa da Covid muito violenta, o governo, através das suas agências sanitárias, estão tentando controlar, e não estão conseguindo. Tem vários relatos de brasileiros e vários relatos de pessoas que moram na China que eles estão trancados dentro de casa, não podem sair, né? E se o governo está fazendo visitas periódicas para saber aqueles que têm ou não, né, qualquer tipo de sintoma de Covid, e afastando esse pessoal para as áreas de isolamento sanitário. Só que tem um detalhe, não está dando certo, né? E com isso a China ficou um bom tempo esse ano fechado. Se vocês forem analisar, a China ela mais fechou esse ano do que ela abriu para o mercado ou para a produção de alguma coisa. E com isso nós estamos tendo os efeitos exagerados em vários lugares, principalmente na queda das ações na bolsa dessas mineradoras, e nós estamos tendo daí uma situação que pode gerar uma inflação e falta e escassez de alguns produtos, como eu falei para vocês, principalmente insumos para a produção de remédio. A gente já está com problema de falta de chips de computadores, né? Olha, exemplo, a Nvidia, que é uma empresa americana, né? Que é uma empresa que está dentro do metaverso, uma empresa que tem aí uma receita muito boa. Ela deu mais de 70%, né, de crescimento em relação ao seu lucro agora recente, acima da expectativa dos analistas, mas a Nvidia ela sofre porque como é uma empresa de semicondutores, ela está faltando chip para produção. Então está faltando cada vez mais chip, né? Então isso faz com que as pessoas, né, deixem de comprar as placas, ou as placas fiquem superfaturadas, né? E com isso cai mais ainda a sua situação. E outras empresas também estão afetadas. A Intel, que também é produtora, a própria Tesla está afetada, porque a Tesla precisa de chips para os seus carros, né? A Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Fiat, todas essas empresas utilizam chips de computadores na indústria automobilística. Então, isso também atrapalha uma certa cadeia. Então, nós temos que acompanhar muito bem esse caso, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como é que o mercado ficou bem afetado pela paralisação da China, tá? E aí, vamos seguir, né? Então a gente tem aqui a questão de carne e proteína, né? Nós tivemos aqui alguns contratos em alta, tá? Alguns contratos em alta e alguns contratos estão meio parados, tá? Deixa eu ver o que mais. Energia, praticamente todos os principais índices de energia, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil, estão em alta interessante, tá? Então vale a pena olhar, principalmente as empresas de produção de energia elétrica, né? Sobre as criptomoedas, né? Nós temos aqui o Bitcoin. Bitcoin, quando eu estava falando com vocês, ele estava operando 28 mil, tá, dólares. Agora a gente tem um Bitcoin operando a 29 mil dólares, né? Vamos falar um pouquinho de cripto. O que está acontecendo com cripto? A gente teve aí uma falência de uma empresa, na verdade uma cripto, que é a Luna, né? A Luna está tentando se recuperar, já fez o plano dela de recuperação, né? Mas ela afetou também a queda do mercado de cripto, né? A outra situação gente, o dólar está fortalecido com a alta que o Fed está fazendo, né? E o dólar fortalecido, né, faz com que ele se torne mais forte do que qualquer outro tipo de moeda. Então as pessoas tiram o seu dinheiro, tiram o seu recurso
e aplicam na moeda americana. Então o dólar ele cresceu muito forte, então tem muita reserva de dinheiro sendo transferida para os Estados Unidos. E com isso os criptomoedas também estão sofrendo com isso. Os países emergentes também vão sofrer com isso. Então a gente vai ter aí uma queda mais consistente nas demais moedas e uma valorização massiva do dólar em relação a elas, tá? Como eu falei para vocês, esse movimento de house, né, do Banco Central americano de ficar aumentando aí as taxas de juros vai fazer com que o dólar se fortaleça cada vez mais, né? E isso também pode prejudicar, né, alguns tipos de investimentos, né? O que é interessante você pensar nesse momento em que o dólar está fortalecido? É você pensar em empresas também que têm caixa em dólar, né? Ou seja, empresas que praticamente vivem de exportar produtos, né? Então você tem aí uma série delas na nossa bolsa, né? Então por isso que o dólar alto ele também beneficia também às vezes, né, a nossa bolsa. Eles não têm uma paridade de 100% da bolsa subir, o dólar descer e etc, mas o dólar alto também beneficia muitas das nossas empresas que nós temos na bolsa de valores, principalmente empresas agrícolas, tá? Então é o caso de vocês fazerem um estudo de caso e observar esse tipo de situação, tá? Senhores, eu vou me despedindo aqui. Hoje a gente conversou bastante, faz tempo que a gente não conversa aqui com vocês. Caso vocês precisem de informações e orientação, caso vocês desejem, né, uma assessoria de investimento, né, que traga para vocês informações sobre o mercado em tempo real e também alerte vocês sobre riscos e oportunidades, nós deixamos o contato aqui da Finance, né, e aqui na bio você tem um contato direto com os assessores e também tem o nosso site onde você pode fazer a abertura da conta, tá? Então a gente deixa aí nossos contatos, deixa aí o nosso pedido, nosso agradecimento, e se esse vídeo aqui for relevante para vocês, né, curte aí, comenta, né, e pergunta isso, dê sugestões para a gente trazer aqui de conteúdo para vocês, né, para cada vez mais engrandecer o conhecimento de todos.